Se alguém me perguntasse qual foi o momento político brasileiro que mais envergonhou a nossa população, nós teríamos várias situações para mencionar. Mas eu tenho certeza que entre as três primeiras estaria a CPI do circo de 2021. Aquele período de 9 meses, 6 meses, onde os senadores mais corruptos, a escória que o Senado já teve, decidiu lutar contra o Brasil, tentar derrubar o presidente e criar narrativas. No momento de pandemia, onde em outros países os políticos de posições diferentes se unem para salvar vidas, aqui no Brasil não. Os podres se uniram para destruir o país e colocarem no poder o seu grande líder guru, que é o Lula. Inclusive o Renan Calheiros tentou negociar até uma vice-presidência do seu filho em troca de tentar destruir Bolsonaro através da CPI e encontravam constantemente ali, frequentemente com o grande líder deles, né, o Lula. Foi vergonhoso, né? Acho que aquilo nunca poderá ser esquecido. O momento em que o Brasil teve vergonha do seu Senado. E é por isso que eu acho que o Senado tem que mudar agora nessas eleições. Pois bem, foram 9 meses, 6 meses, eu não me engano, porque a impressão que eu tive foi que foi de um ano, porque foi tão terrível, foi uma tortura aquilo, né? Eles criaram um relatório, que foi uma vergonha. Eu li partes desse relatório, não dá para ler aquilo lá inteiro, que é vergonhoso. Assim como foi a CPI. Juntaram um monte de informação, vídeos e terabytes de informação para dizer que agora tem provas para acabar com o Bolsonaro. Pegaram esse relatório e tentaram viajar pelo mundo, mas ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Tribunais internacionais rejeitaram, porque bastava dar uma olhada que era perceptível que aquilo era um trabalho infantil, raso, sem profundidade, sem provas. As esperanças do pessoal do STF estavam de que o PGR no Brasil, Augusto Aras, fosse aceitar esse relatório e indiciar algumas pessoas. O problema é isso aqui que aconteceu hoje. Aras revela: CPI da pandemia não apresentou provas. Ou seja, a CPI da pandemia foi uma farsa. Vamos à matéria. Em entrevista exclusiva à CNN na noite desta terça-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que os senadores que integraram a CPI da pandemia circense ainda não entregaram as provas sobre as supostas irregularidades cometidas por autoridades durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. Aras declarou que, no dia 25 de novembro, a PGR recebeu da CPI o relatório das investigações, composto por 1.200 páginas. Inclusive até eu fui citado nesse negócio. Com as descrições das irregularidades e os nomes das pessoas indiciadas, incluindo 12 autoridades com prerrogativas de foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos da autoria daquelas pessoas indiciadas, disse o procurador. Ocorre que não houve entrega dessas provas. Não tem prova, declarou Aras. Ele disse que a PGR recebeu um HD com 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas. Deixa eu explicar pra você. Eles foram pegando vídeos e posts e arquivos e vídeos e jogaram tudo lá e falando aí, ó, tudo que a gente tá falando é verdade. Mas sem criar uma conexão, sem conectar um vídeo com um determinado crime. Não, só enviaram tudo lá e falaram, ó, tá, as provas tá aí. O objetivo ali era soterrar a PGR com provas, com alegações, e que eles não conseguissem averiguar tudo e fossem obrigados a dizer, tá aqui. Bom, o que aconteceu depois dessa declaração do Aras é que o Gazella, o Renan Calheiros e o Omar Aziz surtaram. Olha isso aqui. Após Aras afirmar que a CPI não produziu provas, senadores de oposição se revoltam e ameaçam pedir impeachment do PGR. Eu acho interessante é que na hora de pedir o impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição, que solta presos, que abre inquérito ilegal, que manda prender jornalista, que abusa da sua autoridade, o Senado é em um silêncio absoluto. Mas na hora que eles não... O PGR fala que não encontrou provas num relatório vergonhoso, vamos pedir o impeachment dele. Vamos lá, olha a matéria. Senadores da CPI do Covid que fazem oposição ao governo Bolsonaro ameaçam entrar com pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se ele não enviar os pedidos de indiciamento feitos pelo colegiado. Cabe ao Senado decidir sobre o afastamento de um Procurador-Geral da... Ou seja, olha o que eles estão fazendo. A CPI funciona assim, você faz as investigações, você faz os interrogatórios, pega um relatório e envia para o PGR, para o Ministério Público. E lá é que é decidido se há provas ou não. Eles fizeram isso, o PGR percebeu que não há provas, aí sabe o que eles vão fazer? Eles dizem que vão pedir um impeachment do PGR, porque ele não está fazendo exatamente o que a CPI pediu. É assim que funciona, é na questão da ameaça. Eles estão tentando intimidar Augusto Aras para que Augusto Aras indicie ou leve adiante uma coisa que é vergonhosa. Nenhum tribunal internacional que sequer dar um minuto de atenção para isso. Bom, perderam o holofote,
destruíram qualquer possibilidade de futuro político, né? Eu me refiro a esses senadores, é claro, e agora estão aí de mãos abanando. E lembrando, Randolph já tá querendo abrir uma outra CPI. Meu Deus, o cara é uma vergonha. Ele já quer abrir uma outra CPI sobre as ações do governo desde o fim dessa CPI. Ou seja, tem cabimento, gente, uma coisa dessa? Essas pessoas, elas são tamanha vergonha que a gente sente desses cidadãos. Tamanha vergonha. Lembrando que os três já estão negociando com Lula, apoio, ministério, essas coisas todas. Eles trabalharam, a CPI foi criada para enfraquecer Bolsonaro e fortalecer o retorno do ladrão, do vilão do passado que estão tentando fabricar novamente na política brasileira. Curta, se inscreva, compartilhe, ajude esse canal a crescer, manda esse link para o máximo de pessoas que vocês puderem. É assim que a gente vai resgatar a mente do povo brasileiro, através da verdade, da informação, esclarecendo o que realmente está acontecendo. E o objetivo desse canal é fazer isso.